De regresso ao projeto, a empresa fica agora a conhecer notícias de outras empresas que estão a marcar a atualidade. A Portugal Telecom reuniu durante 2 dias em Lisboa clientes, parceiros, investidores, analistas e até representantes de agências de rating. Foi a primeira conferência de tecnologia e inovação promovida pela operadora de telecomunicações, que há muito tempo percebeu que o mundo está a mudar e que o negócio dos dados é o futuro. Se você olhar, por exemplo, para aquilo que é a utilização que as pessoas hoje em dia fazem no telemóvel, só 22% é voz, 78% são várias outras coisas, SMS, e-mail, ver vídeos, etc. E por isso essa transformação na nossa empresa iniciou-se em 2008, com um grande apoio do nosso Conselho de Administração, que nos levou a investir maciçamente em novas tecnologias, e hoje o resultado está à vista. Mais de 50% do negócio da PT são dados e com tendências para crescer. No Pavilhão Atlântico, a PT mostrou as últimas soluções tecnológicas desenvolvidas para facilitar a vida dos portugueses. Nós temos uma aplicação chamada Mobile Parking, que nos permite fazer o pagamento de estacionamento sem usar parquímetros, sem usar moedas. Temos aqui o exemplo do ecrã de pagamento, onde eu vou iniciar um estacionamento, indico qual é a minha matrícula, digo que tipo de pagamento é que eu quero fazer e tenho 4 opções. Eu posso dizer que quero estacionar por um determinado valor, por uma determinada duração, posso dizer até quando é que eu quero que seja o meu período de estacionamento, imaginemos 4 1/4, ou posso utilizar o limite da zona. Com o limite da zona o que eu faço é, quando estaciono o meu carro, eu dou início ao estacionamento. Quando eu saio quando eu paro o estacionamento, só tenho que escolher aqui uma opção de stop e parou o estacionamento. Portanto, eu não tenho que estar de antemão a pensar quanto tempo é que eu vou demorar a fazer uma determinada tarefa. Portugal Telecom desenvolveu um novo serviço que permite pagar diversos produtos e serviços com o telemóvel. E como é que funciona? É muito simples. Eu no telemóvel digo que quero fazer uma compra. Na vending machine vou dizer que quer pagar com o telemóvel. A vending machine vai pedir para eu aproximar o telefone. Neste momento, o telefone está a perguntar se realmente pode efetuar a compra. Eu vou dizer que sim. A vending machine vai verificar se eu realmente tenho dinheiro na minha conta. E depois é só carregar no botão e o café está pago. Novidades que foram muito bem recebidas pelos especialistas presentes. Portugal Telecom has been very advanced in terms of thinking about how it needs to integrate its network and how it needs to modernise its network. It's unfortunate that the economic situation has slowed the financial performance down. Depois de horas de apresentações de cada área de atuação da Portugal Telecom, foi a vez de 18 empresas parceiras terem exposto as suas atividades. Nós vendemos a nossa solução a parceiros. Os operadores de telecomunicações são um dos principais exemplos e a TMN é em si um parceiro especial porque nos tem acompanhado desde há 4 anos. Um evento que não esqueceu o público em geral, que também pôde participar neste desfile de inovação. Uma forma de provar que Portugal está na vanguarda mundial do que de melhor se faz em tecnologia. É a maior oferta pública de venda do ano. A filial alemã da Telefónica entrou na Bolsa de Frankfurt esta terça-feira, numa operação que rende à segunda maior operadora europeia, qualquer coisa como 1.500 milhões de euros. Os títulos começaram a negociar em Frankfurt acima do valor inicial, que era de 5,60 €, chegaram aos 5,76 euros por título, o que totalizou 6.400 milhões de euros. So we are really happy about being here in Germany and listed on the German Stock Exchange. The appetite, the request for the stock is overwhelming, and clearly we're absolutely delighted to be in such a position. We're now very well focused on operations, execution. We have everything that we need, and we're excited to be right in the middle of mobile data, and it's all about mobile data and smartphones in Germany. Ainda assim, a operação levanta algumas dúvidas. Einführungen sind wie das Salz in der Börsensuppe, die bisher sehr fad war. Und wenn Telefonica Deutschland jetzt mit so viel hier Euphorie an den Markt kommt, dann ist das schon mal ein positives Zeichen. Dazu muss man aber auch sagen, dass das Geld genutzt wird, um die Schulden des Mutterkonzernes in Spanien zurückzuzahlen. Also eine kleine Träne bleibt dann doch.
A crise em Espanha tem dificultado o trabalho da Telefónica, que vai continuar como acionista maioritária, com uma posição de 76,83% do capital. Mas é a falta de capital que preocupa os analistas. A operadora vai precisar de 7 a 8 mil milhões de euros por ano nos próximos 3 anos para pagar a dívida. Tempo agora para o consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro. No atual clima de austeridade, há cada vez mais empresas a conceder empréstimos aos trabalhadores. No consultório empresarial de hoje, falamos sobre as implicações fiscais desse e de outros benefícios concedidos pelas empresas aos colaboradores. Boa tarde, Diogo Bernardo Monteiro. Qual é o enquadramento legal deste tipo de empréstimos? Bom, como nós sabemos, regra geral, a concessão de empréstimos não é uma atividade que todas as empresas possam desenvolver. Está limitada aos bancos, às sociedades financeiras, instituições de crédito. Mas, no entanto, existe aqui uma exceção legal que prevê a possibilidade de as empresas concederem empréstimos aos seus trabalhadores. Ora, na atual situação económica, é cada vez mais normal e natural que estas situações se repitam. No entanto, devemos ter presente que esta concessão de crédito aos trabalhadores poderá originar uma tributação em sede de IRS. E em que casos concretos é que esses empréstimos podem ser considerados rendimentos de trabalho dependente e sujeitos a IRS? Bom, nem todos os empréstimos podem ser sujeitos a tributação em sede de IRS como rendimentos de trabalho dependente. É necessário ou que o empréstimo não tenha taxa de juro, ou que a taxa de juro aplicável ao empréstimo seja inferior a uma determinada taxa de referência. Ou seja, se nós tivermos um empréstimo que tem a taxa de juro equivalente a essa referência, pois naturalmente que não há rendimento. Pelo contrário, quando não existe taxa de juro, ou essa taxa de juro é particularmente baixa, aí sim temos uma diferença. E qual é a fatia que é considerada para efeitos de tributação? Não é certamente o montante total do empréstimo? Não, de modo algum, exatamente. O montante total do empréstimo não é um rendimento, até porque será devolvido pelo trabalhador à empresa, não é? O que corresponde, o rendimento que o trabalhador está de facto a oferir é aquela diferença entre a taxa que lhe está a ser cobrada, seja ou não zero, e a tal taxa de referência. E, portanto, é apenas um impacto marginal. E esses rendimentos ficam sujeitos à retenção na fonte? Não, ao contrário da generalidade dos rendimentos de trabalho dependente, que estão sujeitos à retenção na fonte, este tipo de rendimentos não está sujeito à retenção na fonte, o que se compreende, porque se efetivamente aquilo que acontece é que o juro cobrado pela empresa ao trabalhador é inferior, na verdade, o que há é um fluxo do trabalhador para a empresa e não o contrário. Portanto, o próprio mecanismo da retenção na fonte não faria sentido nesta situação. No entanto, não existir retenção na fonte não quer dizer que não tenha IRS. E, portanto, este rendimento deve ser pela empresa declarado ao trabalhador como sendo um rendimento que lhe foi atribuído e o trabalhador deve incluir esse rendimento na sua declaração anual de IRS, que é para depois, então, ser feita a tributação. As empresas ganham alguma coisa com este tipo de empréstimos? Há aqui dois elementos. O primeiro elemento é, obviamente, o de criar motivação nos trabalhadores ao criar-lhes condições que facilitem a sua vida. Portanto, há aqui uma política de motivação de recursos humanos. E do ponto de vista fiscal? Do ponto de vista fiscal, pois, os custos suportados pela empresa, ou seja, o diferencial entre o custo financeiro para a empresa e aquilo que será suportado pelo trabalhador, são custos dedutíveis em sede de IRC, como qualquer rendimento de trabalho dependente. Portanto, não há aqui, podemos falar num pequeno benefício. Mas, exatamente por causa disso, as empresas hoje em dia procuram não só motivar, como criar condições mais atraentes para os seus colaboradores, mas ao mesmo tempo também fazê-lo de forma mais eficiente, criando benefícios para as próprias empresas. E existem situações, existem outro caso de benefícios concedidos aos colaboradores que têm alguns impactos bem interessantes. E que tipo de benefícios? Bom, os exemplos que se têm destacado mais de benefícios concedidos ao colaborador são, por exemplo, os espaços sociais. As empresas pagarem os espaços sociais aos seus colaboradores ou atribuírem um cheque educação ou um cheque saúde
são os tipos de benefícios que normalmente são concedidos. E, por outro lado, estes benefícios trazem também, essa redundância, benefícios para a empresa e para os colaboradores, porque, ao contrário do rendimento normal, não estão sujeitos à segurança social. No caso dos espaços sociais, se forem atribuídos à generalidade dos trabalhadores. Mas, nas duas situações, e até se existir esta atribuição dos espaços de forma genérica, nem sequer são tributados em sede de IRS. Ou seja, há aqui, de facto, a possibilidade de criar condições com valor económico para os colaboradores, mas que, por outro lado, permitem ter um fator de diferenciação e de poupança face àquilo que seria um mero aumento do rendimento, um mero aumento do vencimento. Diogo, muito obrigada. Nada. Até para a semana. Até para a semana. E antes de terminar, saiba como se faz. Está presente em praticamente todas as casas portuguesas e é a forma mais convencional de ter água quente a sair das torneiras. Fazer um esquentador vulcano é um autêntico trabalho de escultura e montagem de um puzzle. As peças mais pequenas, como os parafusos, são compradas a outras empresas. E é aqui que ficam armazenadas, à espera de serem levadas para a sala de produção. Os componentes principais de um esquentador são feitos na fábrica. Neste armazém de matérias-primas, vê-se os grandes rolos de cobre e de aço que servem para construir a câmara de combustão e as válvulas de gás e de água. Esta fábrica faz 200 mil componentes por dia e 1 milhão de esquentadores por ano. O cobre é utilizado para os componentes da água para conservar melhor o calor. Para o gás, tem de se utilizar aço porque faz uma reação ao cobre. Aqui, na célula de montagem da câmara de combustão, faz-se a saia, esta espécie de caixa de cobre e todos os pequenos tubos. Depois, vai ao forno durante 40 minutos para ser tudo soldado. Nesta fábrica, que trabalha 22 horas por dia, os vários componentes estão a ser produzidos ao mesmo tempo. Aqui faz-se o tubo de água, que liga à torneira dos esquentadores. Soldam-se os casquilhos e faz-se o teste. Mergulham-se os tubos dentro de água para ver se faz ou não bolhas. Na fábrica trabalham 600 pessoas, por isso, numa outra zona, a dos queimadores. Os diferentes componentes feitos anteriormente entram nesta máquina e saem compactos do outro lado. Parafusa-se e faz-se o teste com a chama, tal como se vê dentro do esquentador em casa. No final desta mesa de montagem, temos o automático de gás. É aqui que se colocam os botões que regulam a temperatura da água. No outro lado da fábrica estão a ser pintadas as caixas brancas que tapam todos os componentes dos esquentadores. As caixas são penduradas nestes cabides e vão rodando como se estivessem num carrossel, passando pelo jato de tinta branca e pelo forno que seca a pintura. A fase seguinte é a montagem. Depois das peças estarem completas, com todos os componentes, eles vão sendo montados um a um, peça por peça.
coloca-se a caixa e o símbolo da marca. No final da linha entra para a caixa de papelão. Mas para chegar até aqui, o esquentador foi pensado neste Centro de Investigação e Desenvolvimento da Vulcano. Cada produto novo demora 2 anos a desenvolver. Aqui simulam-se as condições limite dos esquentadores. No centro de investigação, põe-se a temperatura da água a variar desde os 7 graus até à temperatura ambiente. E testa-se o produto em 19 tipos de gás diferentes, já que este depende do país, do mercado e das normas que existem. Nestas bancas de ensaio, provocam todos os tipos de incidentes que podem acontecer para preparar o equipamento para as piores condições possíveis. Na sala de teste intensivo, põe-se à prova a durabilidade dos esquentadores. Durante 5 meses, o aparelho é ligado e desligado, minuto a minuto. Ao final de 5 meses, o esquentador teve uma utilização equivalente a 15 anos, que é o tempo de vida médio do aparelho. Dos testes para a fábrica, agora sim está pronto para ir aquecer a água da sua casa. Ponto final no Projeto Empresa. Pode deixar as suas sugestões em projetoempresa@económico.pt. Voltamos para a semana. Até lá, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.